O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabes isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no tempo de Páscoa, depois da ressurreição de Jesus. Com tudo isto, a liturgia está nos oferecendo evangelhos de São João que aconteceram antes da ressurreição de Jesus, como o evangelho de hoje e do capítulo 13 de São João, que fala do lava-pés de Jesus. Acontecimento que nós liturgicamente temos celebrado, como todo mundo se lembra e celebramos todo ano, na Quinta-feira Santa, a missa do lava-pés, como nós a conhecemos, que é a comemoração da primeira missa da história que Jesus mesmo celebrou e deu ordem aos apóstolos presentes aí para que fizesse a mesma coisa em memória dele, como nós estamos fazendo agora. Antes de Jesus instituir a Eucaristia, ele deu um exemplo belíssimo, mas muito comprometedor. Jesus se levantou, diz o início deste evangelho de hoje, tirou a capa dele, botou água numa bacia, foi na frente dos apóstolos e lavou os pés dos apóstolos. Depois que terminou, tirou o avental com que se tinha cingido, a toalha, vestiu de novo a capa e disse aos apóstolos: vocês me chamam Mestre e Senhor, eu sou. Se eu, Mestre e Senhor, lavei os pés a vocês, e os apóstolos sabiam que era uma função reservada aos escravos. Se eu, Mestre e Senhor, fiz isto, vocês também façam a mesma coisa. E serão felizes se fizerem isto. Este é um belíssimo recado que Jesus deixou aos apóstolos e, através dos apóstolos, a toda a igreja e a nós também esta noite. Seremos felizes se nós lavarmos os pés dos outros. Lavar os pés significa servir, significa ajudar, significa respeitar, significa ir ao encontro do irmão necessitado.
me colocando a serviço dele. É uma reação muito forte que devo fazer ao meu orgulho e ao meu egoísmo, que é a lei fundamental que nos dirige. Mas Jesus, que veio do céu para nos ensinar esta lei do serviço, deixou o serviço, com a palavra grega podemos dizer diaconia, ministério. Deixou o serviço como regra fundamental para reconhecer um cristão autêntico. Cristão que não quer servir, mas quer só ser servido, não é cristão. Podes ter a carteira em dia com a sua paróquia, a sua comunidade, a certidão, mas se ele não se dispõe a servir aos irmãos, este renuncia à sua vocação essencial para ser um cristão. Seremos reconhecidos lá no céu, caríssimos irmãos, pelo serviço que nós tivermos feito aqui na terra aos irmãos. Quanto mais servirmos aos outros, tanto mais alegramos o coração do nosso fundador, Jesus, Mestre e Senhor, tanto mais nós teremos a garantia de ganhar o céu. Não são os milagres que salvam para o céu, não são as construções, as organizações que nós pudermos fazer sobre a terra que vão nos dar quase um título de ganhar o céu e a glorificação final, mas é o serviço. Quem serve mais é maior santo dos outros. A santidade se mede pelo serviço. A salvação se mede pelo serviço. O ser cristão se reconhece pelo serviço. O Papa Francisco sabe muito bem pela história que o título oficial dele, quando ele faz algum documento oficial, Francisco, servo dos servos de Deus, Papa. Mas antes de ser Papa, isto é, o chefe, o pontífice máximo da Igreja, ele se define servo dos servos de Deus. Este é o título nobiliário de cada cristão. E o Papa, naturalmente, é o servo do servo. Como disse Jesus a Pedro, será maior na medida em que servir mais. Quem serve mais é o maior entre vocês. Será que nós, cristãos, entendemos esta revolução que Jesus veio trazer na terra, na sociedade? Será que nós, cristãos, combinamos, concordamos com Jesus? Mas, aí, sobretudo, será que nós, cristãos, fazemos este serviço em prol dos nossos irmãos? É uma oportunidade, esta noite também, que a liturgia nos oferece. Nós meditamos sobre a glorificação de Jesus. Jesus está no céu, com o corpo também glorificado, imortal, e Ele nos garante que isto vai acontecer para nós também, depois da morte, se Deus quiser. Se nós tivermos servido nesta terra, a nossa alma ganha o céu, no meio daquela grande multidão, milhões e milhões de salvos, como diz o Apocalipse, aguardando o fim do mundo para o corpo glorioso que Jesus vai produzir e nos doar. Receber Ele também a glorificação da alma. E assim como Jesus e com Jesus ficar aí por toda a eternidade. Agora, caríssimos irmãos,
para chegarmos a esta conclusão, que é a lógica conclusão da festa de Páscoa, que não só a Páscoa de Jesus, mas a Páscoa da Igreja, a Páscoa de cada batizado em modo particular, precisamos colocar em dia o nosso serviço. Reflitamos, meditemos com humildade em que estou servindo ao próximo. Em nada, então não sou nada cristão. Em pouco posso aumentar, posso servir melhor e mais, posso. Faça, o tempo passa. Este tempo da nossa existência humana corre. Aproveitemos o máximo para recolher e para acumular tesouros que valem para a vida eterna. Estes tesouros se ganham servindo. Quem mais servir vai receber mais glória no céu. Que isto nos convença a colocar em prática este aspecto específico do ser cristão. E não vamos nos arrepender, porque Jesus nos deu o exemplo. Eu, Mestre e Senhor, me ajoelhei para lavar os pés a vocês, vocês façam a mesma coisa. Vocês que são criaturas humanas, miseráveis, pecadores, pecadoras, então não tem nenhuma diferença servir o semelhante. Eu, Mestre e Senhor, fiz isto, vocês façam isto entre vocês como irmãos. E hoje nesta missa, o Pai do céu, que é Pai do céu, o Criador, Deus de infinita majestade, Ele não precisa da nossa adoração, não é blasfêmia o que eu estou dizendo. Deus é o único autossuficiente, não precisa. Tudo que Deus exige é sempre em nosso favor, porque Ele não precisa de nada e de ninguém. Se Ele nos convida a rezar, porque quer, através da oração, nos doar mais graças, porque Ele é o máximo servidor de tudo que existe, sobretudo da comunidade humana. Ele quer só servir, doar gratuitamente as graças de que nós precisamos. Fazendo uma síntese, que não podemos nos prolongar, também nesta noite, daqui a pouco, quase no finzinho da Santa Missa, Deus Pai vai nos dar um exemplo clássico de como Ele, Deus de infinita majestade, sabe servir através de Jesus. Na comunhão, nós estamos na fila e o Padre diz, o corpo de Cristo, a gente responde, amém, isto é, acredito, é Jesus vivo que estou recebendo. O que está acontecendo naquele momento? É o Padre que está fazendo Jesus, que está dando Jesus? Não. Jesus pertence ao Pai. É o Pai eterno que, através da mão do Padre e da voz do Padre, diz a cada um de nós, é meu filho, que eu te dou. É o Pai do céu que me doa o próprio Filho. Ele não precisa de mim, nem da minha oração, do meu louvor, da minha adoração. Ele precisa só doar, oferecer, me servir. E o Pai do céu se prontifica a me servir, todos os dias, se eu quiser. Meu filho, minha filha, eis o meu filho Jesus. E eu respondo, amém, acredito, e Ele mesmo, eu recebo. Aí acontece esta comunhão que nós chamamos, isto é, uma união incrível, inexplicável e talvez inacreditável quase, uma comunhão entre Deus e eu através de Jesus. É um presente que o Pai me faz. Esse meu filho, dou este meu filho, ele é a tua salvação,
Ele é a tua redenção, Ele será a tua glorificação. Pensemos nisto todas as vezes que participemos da missa. Deus Pai se coloca a meu serviço para me salvar, me santificar e me glorificar. E Nossa Senhora, ao lado, fica alegre da vida neste momento, porque ela, no silêncio, como é acostumada, continua o serviço dela ao lado de Jesus, dizendo ela também: mas este é meu filho também. Então Maria diz a cada um de nós: eis meu filho. Pai e mãe de Jesus servem a mim, o próprio filho. Não tem serviço melhor, mais santo, mais alto, mais sublime deste. Bem-aventurado de nós, que presente, consciente disto, nós pronunciamos aquele amém como ato de fé mais belo, mais alegre e mais intenso que a gente pudesse pronunciar. Amém.